quando a graça não tem graça. Para desenvolvermos este tema, eu quero ler o texto de Jonas capítulo 4, versículos de 1 a 11. O texto nos fala assim: Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor, e disse: Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: Fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade, e sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado, e Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um verme, no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: Fazes bem que assim te ires por causa da boboreira? E ele disse: Faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Oremos: Senhor, nos ajude a entender este texto, e que ele possa nos fazer crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que não sejamos obstinados iguais a Jonas, mas que o nosso coração possa ser transformado pelo Senhor, e que possamos aprender a sermos misericordiosos assim como o Senhor tem sido misericordioso com cada um de nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Jonas foi comissionado a ir a Nínive, no entanto, ele foge ou tenta fugir para Tarsis. Durante a viagem o Senhor lança sobre o mar um forte vento. Devido a isso, o navio fica a ponto de despedaçar. Os marinheiros descobrem que por causa de Jonas tudo aquilo estava lhes acontecendo. Então o lançam ao mar, e imediatamente cessou o mar a sua fúria. Com isso, houve um grande avivamento dentro do navio. Aqueles marinheiros que antes adoravam deuses estranhos, passam a temer ao Senhor. No entanto, o Senhor não desistiu de Jonas. Então envia um grande peixe para que o tragasse, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe. Nesse ínterim, foi que Jonas começou a recobrar a sua saúde espiritual. Reconheceu a sua idolatria em relação a Israel e fez votos ao Senhor. Com isso, o Senhor faz com que o grande peixe o vomite na praia. Pela segunda vez o Senhor aparece a Jonas, e o reenvia à cidade de Nínive para avisá-la que dentro de 40 dias ela seria destruída. Apesar de Jonas não pregar uma mensagem de arrependimento, mas de julgamento, os ninivitas se convertem dos seus pecados e se voltam com rogos e jejuns diante de Deus. Diante dessa atitude, cerca de 600.000 ninivitas são salvos do triste fim que lhes estava proposto. Pois, diz o texto sagrado que o Senhor viu como eles haviam se convertido do seu mau caminho, com isso o Senhor não destrói a cidade. Mas, em vez de Jonas se alegrar com isso, ele se desgosta extremamente, e ficou irado com Deus por ele não ter destruído os ninivitas, assim como havia feito com as cidades de Sodoma e Gomorra. Na verdade, o Senhor queria tratar o xenofobismo de Israel na pessoa do seu profeta. Algo que é tão condenável quanto o antissemitismo. O livro de Jonas não termina na conversão dos ninivitas, mas avança mostrando a rebelião do profeta Jonas. Enquanto os pagãos se derretem, o profeta Jonas se endurece. Enquanto os que viviam em trevas correm para a luz, aquele que conhecia a luz caminha em direção às trevas. Enquanto os pagãos buscam o favor de Deus, o profeta insurge contra Deus.
Enquanto os ninivitas clamam pela compaixão de Deus, Jonas fica irado por causa da compaixão de Deus. Para Jonas a graça de Deus não tem graça. Jonas está aborrecido com Deus e ardendo em ira, porque Deus é compassivo e perdoador. Vamos considerar esse texto e procurar tirar lições para nossas vidas. A primeira lição que aprendo é que Jonas é um profeta que não se alegra com o que Deus se alegra. Como lemos em Jonas 4, versículo 1, que nos diz assim: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Quase não podemos acreditar quando lemos este versículo. Jonas fica desgostoso por saber que a sua pregação foi bem-sucedida. De fato, sua ira e desprazer foram um repúdio ao propósito de Deus tanto quanto havia sido a sua fuga para Tarsis. Podemos dizer que Jonas se arrependeu de ter se arrependido. Isso ocorreu porque a obsessão ideológica de Jonas ainda não o abandonara. Uma natureza destituída de sentimentos é típica de todas as formas de exclusivismo. Jonas continua sendo nacionalista de visão estreita e míope como sempre teve. Jonas ainda estava cego e precisava da intervenção cirúrgica de Deus. Jonas ficou irado, o hebraico original fala em queimar. Jonas ficou queimando em ódio e ira, porque Deus realizou uma grande obra. O pobre Jonas chegou a supor que tinha fracassado como profeta, visto que suas profecias de condenação não se cumpriram. E assim sendo, esqueceu a própria razão da pregação: mudar as pessoas para melhor. Gostaria de destacar 3 perigos a que os servos de Deus estão expostos. Primeiro, o perigo de pregar aos outros e não usufruir o poder da mensagem que se prega. A mensagem transformadora no coração dos ninivitas não produziu efeitos no coração de Jonas. Os ninivitas se arrependem dos seus pecados, Jonas de ter pregado. Antes de a mensagem sair da nossa boca, ela primeiramente deve passar em nosso coração. Mas se ela passa no coração e não traz transformação em nossa vida, há algo errado conosco. Segundo, o perigo de se cansar da obra e na obra. Jonas só faz a obra de Deus porque não tem outra opção. Sua motivação está em descompasso com a vontade de Deus. Em outras palavras, o ministério não é um deleite para ele, mas um fardo pesado. Terceiro, o perigo de se fazer a obra de Deus, mas não se deleitar no Deus da obra. A maior prioridade do crente não é fazer a obra de Deus, mas se deleitar no Deus da obra. Deus está interessado em quem somos e não no que fazemos, pois o que fazemos e a motivação com que fazemos a obra mostram quem na verdade somos. Muitas pessoas estão fazendo a obra de Deus por fazer, em momento algum se deleitam na presença de Deus. Parecem com o irmão mais velho do filho pródigo. Ele trabalhava sem nunca ter transgredido um só mandamento do pai, no entanto não desfrutava da companhia do pai. O pai era um estranho para ele. Tanto que quando o irmão mais novo chegou, ele se aborreceu profundamente por saber que o pai o havia recebido, e ainda feito uma festa para ele. Jonas era semelhante ao irmão mais velho, que não se alegra com o arrependimento e não tem comunhão com o pai. Quero ilustrar o estamos falando aqui contando uma história que ouvi há algum tempo: não construa muros, só pontes. 2 irmãos que moravam em fazendas vizinhas, separados apenas por um riacho, entraram em conflito. Foi a primeira grande desavença em toda uma vida de trabalho lado a lado. Mas agora tudo havia mudado. O que começou com um pequeno mal-entendido, finalmente explodiu numa troca de palavras ríspidas, seguidas por semanas de total silêncio. Numa manhã o irmão mais velho ouviu baterem à sua porta. Quando ele abre a porta, vê em sua frente um homem com uma caixa de ferramentas. "Estou procurando trabalho", disse o homem dizendo que era carpinteiro. "Talvez você tenha algum serviço para mim." "Sim", disse o fazendeiro. "Claro. Vê aquela fazenda ali, além do riacho? É do meu vizinho. Na realidade é do meu irmão mais novo. Nós brigamos e não posso suportá-lo. Vê aquela pilha de madeira ali no celeiro? Pois use para construir uma cerca bem alta." "Acho que entendo a situação", disse o carpinteiro. "Mostre-me onde estão a pá e os pregos." O irmão mais velho entregou o material e foi à cidade. O homem ficou ali cortando,
medindo, trabalhando o dia inteiro. Quando o fazendeiro chegou, não acreditou no que viu. Ao invés da cerca, uma ponte foi construída ali, ligando as duas margens do riacho. Era um belo trabalho, mas o fazendeiro ficou enfurecido e falou: "Você foi atrevido construindo essa ponte depois de tudo que lhe contei." Mas as surpresas não pararam aí. Ao olhar novamente para a ponte, viu seu irmão se aproximar de braços abertos. Por um instante permaneceu imóvel do seu lado do rio. O irmão mais novo então falou: "Você realmente foi muito amigo construindo esta ponte mesmo depois do que eu lhe disse." De repente, num só impulso, o irmão mais velho correu na direção do outro e abraçam-se, chorando no meio da ponte. O carpinteiro que fez o trabalho partiu com sua caixa de ferramentas. "Espere, fique conosco. Tenho outros trabalhos para você." E o carpinteiro respondeu: "Eu adoraria, mas tenho outras pontes para construir. O Senhor nos chamou para construirmos pontes e não muros." Por isso que o Senhor Jesus nos fala em Mateus 5, versículo 9, "Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus." E como lemos em 2 Coríntios 5, versículo 18, "E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação." A segunda lição que aprendo é que Jonas ora para reclamar de Deus. Como lemos em Jonas 4, versículo 2, "E orou ao Senhor, e disse: Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal." Jonas não era muito de orar. Ele só orou 2 vezes no livro. A primeira para buscar o socorro de Deus para si, e a segunda para reclamar de Deus. Nas 2 ocasiões, as orações de Jonas estavam focadas em si mesmo. Ele não ora para se deleitar em Deus, nem ora a favor dos outros. Jonas abre o coração para Deus e diz qual foi a verdadeira razão da sua fuga para Tarsis. Ele fugiu porque ele sabia que Deus iria salvar os ninivitas, e ele não queria que isso ocorresse. Como já falamos, Jonas aparece aqui como representante da nação de Israel, uma nação plena de xenofobismo irracional e maligno. Por exemplo, os romanos acusavam os judeus de ódio contra a raça humana. Jonas exemplificava esse sentimento. Tanto que quando o Senhor o salvou da morte ele se alegrou, mas quando o salvou da morte os ninivitas, ele se encheu de ira. Jonas ficou irado porque o Senhor é gracioso em essência e em atos. O profeta sabia a verdade sobre os atributos divinos da misericórdia e do amor, mas não queria ver essa demonstração prática desses atributos no tocante aos povos gentílicos. Observe que Jonas enumera 5 motivos para sua ira. 1. Ele está irado por causa da clemência de Deus. 2. Ele está irado por causa da misericórdia de Deus. 3. Ele está irado, pois Deus é tardio em irar-se. 4. Ele está irado, pois Deus é grande em misericórdia. 5. Ele está irado porque Deus se arrepende do mal. Observe a conduta blasfema de Jonas. Ele fez dos excelentes atributos de Deus, que beneficiam os homens, qualidades negativas que não deveriam ser exercidas, exceto no caso de Israel, naturalmente. Em outras palavras, Jonas virtualmente acusou Deus de fazer o mal, porquanto fizera o bem. Jonas chega ao ponto de se colocar como um promotor e acusa Deus por ter salvado os ninivitas. A terceira lição que aprendo é que Jonas quer morrer porque Deus deu vida aos pagãos. Em Jonas 4, versículo 3 lemos assim: "Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver." Visto que Jonas havia sido privado da satisfação de ver a morte dos pagãos, ele decide que era vantajoso se ele mesmo morresse. Assim como o Senhor poupou a vida dos pagãos não satisfazendo a sua vontade, ele então ora pedindo para si a morte. Em outras palavras, já que não posso ter o que eu quero, também não quero viver mais. Jonas literalmente está de mal com Deus. Jonas já havia orado para reclamar dos atributos de Deus.
Agora, Jonas ora para desistir da dádiva mais preciosa de Deus, o dom da vida. Jonas fica deprimido, pois esse desejo pela morte é sinal de profunda depressão. Lembra-se do que ocorreu com Elias, que também pediu para si a morte. O que está ocorrendo com Jonas é a mesma coisa. Quem está em depressão não consegue ver alegria em nada, nem no que alegra o coração de Deus. Mas essa depressão que invade o coração de Jonas é porque ele é uma pessoa egoísta, que não aceita a misericórdia de Deus sobre a vida dos outros, principalmente de quem já lhe causou algum dano. Como Deus pode amar pessoas que ele, Jonas, não amava? E por não abraçar os planos de Deus e abrir mão dos seus, pensa que a morte é melhor do que a vida. Jonas ficou tão desapontado, emocionalmente falando, que perdeu toda a razão para a existência. Entenda uma coisa, a ira que muitas vezes guardamos em nosso coração por alguém, não é, necessariamente, a ira de Deus por aquela pessoa também. Muitas vezes nós estamos nos envenenando de ódio por pessoas que o Senhor ama e deu a vida por elas. Com isso, os únicos prejudicados somos nós mesmos, a não ser que mudemos a nossa maneira de pensar. Mas por que esse desejo pela morte dominou o coração do profeta? Duas razões motivaram Jonas para querer a morte. Primeiro foi sua reputação. Jonas anunciou o juízo e o resultado foi salvação. Ele pregou condenação e o resultado foi salvação. Sua reputação de profeta estava abalada. Anunciou uma coisa e aconteceu outra. Jonas não atentou para o fato de que a mensagem de Deus sempre abre a porta da esperança. O juízo só vem sobre aqueles que permanecem em seus pecados, mas a graça é sempre oferecida aos que se convertem ao Senhor. Mas tem gente que se fecha em seu mundinho mesquinho e só vê os seus iguais. Isso me lembra a reportagem que saiu no Terra do dia 6 de fevereiro de 2014, com o título Justiça nega indenização a corintiano que embarcou em navio palmeirense. A Justiça de São Paulo negou o pedido de indenização de um corintiano que se disse lesado ao embarcar em um cruzeiro temático que tinha as cores do arquirrival Palmeiras. De acordo com a decisão da 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, não houve descumprimento contratual após a aquisição do cruzeiro feita pelo torcedor junto à CVC. O corintiano alegou que o serviço contratado seria destinado, exclusivamente, ao fiel torcedor, mas logo no embarque verificou que a decoração do navio não lembrava as cores do seu time, mas sim, as do Palmeiras, e, devido à presença de torcedores do time rival, não foi possível nem mesmo tocar o hino corintiano. Segundo o Tribunal de Justiça, a sentença anterior, na segunda vara civil de Itatiba, julgou a ação improcedente e negou o pedido de danos morais e materiais. O corintiano, então, apelou e teve nova derrota após o recurso. Segundo a relatora da ação, Cláudia Sarmento Monteglione, não há provas de que o serviço contratado pelo corintiano seja apenas para torcedores do seu time, ou que houvesse um compromisso de decoração alvinegra e a plena execução constante do hino do clube. O azul do mar, o verde das matas, o branco das nuvens, o vermelho dos faróis, não podem causar a qualquer ser humano dano moral. Resta ao apelante reservar seu ímpeto para as arquibancadas dos estádios nos dias de jogos de seu time, onde a decoração será quase inteiramente das cores desejadas, afirmou a relatora. Os demais membros da turma que julgou o caso acompanharam a relatora, negando o recurso ao corintiano. Segundo foi seu nacionalismo idolátrico. O amor de Jonas pela sua pátria estava suplantando seu amor por Deus e pelo próximo. Seu amor por Israel era um amor distorcido e desproporcional. O que na verdade Jonas queria, era que os ninivitas não fossem salvos, mas esmagados. Nós encontramos isso no Salmo 137, quando os judeus que estavam na Babilônia queriam ver os filhos dos babilônicos com a cabeça esmagada na pedra. Jonas prefere bater de frente com Deus, a entregar-se a uma missão que colocaria em risco sua nação. Na mente de Jonas, a salvação dos ninivitas era a mesma coisa que o fracasso político de Israel. Jonas não pode conceber que o regime político que chamou de a besta esteja sendo poupada por Deus. Jonas não conseguia ver os erros de sua nação.
Israel, que deveria servir ao Senhor de todo o coração, estava totalmente afastada de Deus. Eles eram piores que os ninivitas, pois os ninivitas não conheciam ao Senhor, ao contrário da nação de Israel. A nação de Israel era idólatra, servia a outros deuses, nenhum rei de Israel serviu a Deus com integridade. Todos eram idólatras. A nação estava longe de Deus, apesar de dizer que o servia. A nação estava tão longe de Deus que o Senhor envia o profeta Elias para desafiar o rei Acabe e sua esposa Jezabel. Ambos fizeram com que a nação adorasse a Baal. Às vezes, nós estamos tão focados nos erros dos outros, que tapamos os olhos para os nossos erros e das pessoas que amamos. A quarta lição que aprendo é que Jonas é um profeta que não muda, mas espera que Deus mude. Observe o que nos diz Jonas 4, versículos 4 e 5. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade, e sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. A palavra do Senhor veio pela terceira vez a Jonas, mas dessa vez para repreendê-lo por suas atitudes ímpias, pois ele tinha uma paixão pela morte dos ninivitas. A ira não é boa para nenhuma pessoa. Um pregador, ministro, bispo ou profeta, sempre irado é uma abominação. Aquele que, quando denuncia os pecadores pela palavra de Deus, mas adiciona às suas paixões que não condiz com o que Deus quer, é uma pessoa que está falando em nome de Deus o que Deus não disse. Isso é muito perigoso e cruel. Deus pacientemente confrontou Jonas acerca de sua ira, mas Jonas guardou silêncio. E nos diz o texto que ele se assenta ao Oriente. É importante lembrar que na tradição bíblica é do Oriente que sempre vem o juízo e o castigo. Ele ainda tinha esperanças que Deus mudasse de ideia. Diz-nos o texto que fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas ainda esperava uma reação positiva de Deus em relação ao que ele, Jonas, queria, ou seja, ver Nínive arder em chamas. Tudo indica que os 40 dias estavam chegando ao fim, por isso ele se assenta, e espera o que aconteceria à cidade. Jonas finca o pé em sua ira, esperando que Deus desista de sua misericórdia. Jonas não quer mudar, mas espera que Deus mude. Mas Deus não muda. A quinta lição que aprendo é que Jonas é um profeta que não se alegra com a bênção dos ninivitas, mas se alegra quando é abençoado. Veja o que nos diz o texto de Jonas 4, versículos de 6 a 8. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado, e Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um verme, no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Mais uma vez o Senhor exerce seu poder sobre a natureza. Ele usa o vento forte no mar e o faz cessar. Ele usa um grande peixe para engolir Jonas e depois o faz vomitar na terra. Ele faz nascer uma planta que cobre Jonas do sol, e faz com que um pequeno verme fira a planta para matá-la. Mais uma vez o Senhor envia o vento, desta vez um vento calmoso, que na verdade é uma brisa quente carregado de poeira, e usou o sol para queimar a cabeça de Jonas. A natureza está em total obediência a Deus, o único rebelde é o profeta Jonas. O Senhor já havia livrado Jonas do mar, agora, o livra do seu desconforto por causa do sol escaldante. Pela primeira vez, nós vemos alegria em Jonas e essa alegria é por uma razão pessoal e egoísta. Jonas ficou tão alegre com a planta tanto quanto estiver irado contra Deus por causa da salvação dos ninivitas. Ele se alegra quando é abençoado e se ira quando os outros são. Jonas ama a planta por ter lhe prestado um favor, mas odiava os ninivitas por causa do seu preconceito. Sua vida está centrada nele mesmo e não em Deus. Jonas quebrou 2 princípios da lei, amar a Deus e ao próximo. Mas quando o verme mata a planta e o vento quente sopra trazendo um calor escaldante, Jonas quer a morte para si.
No entanto, o Senhor está trabalhando com Jonas. Está usando todos esses recursos pedagógicos para tocar em seu coração. Se Jonas era capaz de se alegrar com o conforto momentâneo de uma sombra, não deveria se alegrar porque centenas de milhares de pessoas foram salvas da ira de Deus? Se Jonas está desgostoso com a vida a ponto de querer morrer porque uma planta nasceu e no dia seguinte pereceu, não deveria se alegrar porque milhares de vidas foram salvas da ira vindoura por toda a eternidade? Você consegue se alegrar quando outras pessoas são salvas e abençoadas por Deus? Ou fica irado quando o Senhor abençoa quem você acha que merecia o mal e não o bem? Será que não somos iguais a Jonas? A sexta lição que aprendo é que Jonas é um profeta que ama mais as coisas do que as pessoas. Em Jonas 4, de 9 a 11 lemos: Então disse Deus a Jonas: Fazes bem que assim te ires por causa da boboreira? E ele disse: Faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Jonas se ira por causa da planta que nada lhe custou nenhum esforço, que numa noite cresceu e numa noite pereceu. Jonas amava mais as coisas do que as pessoas. Ele via as pessoas como coisas e as coisas como pessoas, ele amava as coisas e odiava as pessoas. O Senhor pergunta a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Jonas, desprovido de entendimento e cheio de ira, responde: É razoável até a morte. Jonas está revoltado com Deus. E não esconde isso. Ele não aceita o modo de Deus agir. Ele quer fazer de Deus um parceiro de seus preconceitos, de seu ódio e de sua inversão de valores. Observe que o Senhor tenta a todo custo trazer Jonas à lucidez espiritual. Veja os versículos 10 e 11. O Senhor está desmascarando o absurdo sem proporções que era o sentimento de Jonas para com uma planta, mas não conseguia ter este mesmo amor pelas pessoas e nem pelos animais. O livro de Jonas termina com uma pergunta. Não sabemos a resposta. Não sabemos se ele aprendeu a lição ou não, mas uma coisa nós sabemos: Deus não desistiu de Jonas e nem de trazê-lo à realidade espiritual. No entanto, este livro não está inconcluso. Jonas não respondeu, porque essa resposta não deveria ser dada apenas por ele. Jonas não está 2.700 anos distante de nós. Ele está dentro de nós. O coração de Jonas bate em nosso próprio peito. O sangue de Jonas corre em nossas próprias veias. Somos muitas vezes fúteis em nossas alegrias. Alegramo-nos com coisas, mas não nos alegramos com a salvação das pessoas. Não somos diferentes de Jonas, infelizmente. Só uma coisa peço a Deus, que ele não desista de mim, assim como não desistiu de Jonas. Oremos: Senhor, nós bem sabemos que o que Jonas sentia em relação aos ninivitas, pois muitas vezes, tais sentimentos também têm dominado os nossos corações. Nós não somos melhores do que Jonas, somos semelhantes a ele. Por isso lhe pedimos perdão. Que o Senhor trabalhe conosco assim como trabalhou com o seu profeta e não desista de nós, assim como o Senhor não desistiu dele. Oramos assim, crendo que o Senhor irá nos ajudar. Oramos em nome de Jesus. Amém.